Pesquisadores brasileiros se preparam para começar estudo nos Estados Unidos para ajudar astronautas no futuro. O Departamento de Imigração revela que mais de 1 milhão de indocumentados entrou no país escapando das autoridades desde o começo de 2021. Imigrantes se unem e criam coalizão agrícola para reivindicar melhores condições de trabalho no país. Hemocentros do país pedem ajuda por baixo número de doadores durante o inverno. E veja como uma mulher grávida de 39 anos acabou sendo salva pelo alerta de um relógio inteligente. São os vários casos de pessoas que foram salvas graças a essa tecnologia que pede socorro. Olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje a edição do Américas no Ar começa com um destaque de dar orgulho para a nossa comunidade. 2 pesquisadores, professores estão vindo do Brasil, especialmente aqui para a Flórida, para comandar uma pesquisa espacial inédita. Se trata de um estudo internacional sobre o comportamento de células-tronco em diferentes condições de gravidade. Um trabalho que pode render frutos no espaço e na Terra para novos tratamentos. A Eloá Orazen conversou com um dos pesquisadores. Olha só. E na corrida para o espaço, quem diria, a bandeirada pode ser verde e amarela. É que 2 pesquisadores brasileiros estão desembarcando nos Estados Unidos para dar início a uma pesquisa inédita que investiga a atividade de células-tronco sob diferentes condições de gravidade e oxigenação. O trabalho será desenvolvido dentro de um dos laboratórios do Kennedy Space Center, sob a tutela dos docentes André Antônio Pellegrini e Elizabeth Ferreira Martinez. Numa situação de microgravidade, nós sabemos que existem muitas consequências, né, no organismo humano. E uma dessas consequências é, por exemplo, a diminuição da densidade óssea. Então, faz muito sentido a gente estudar células-tronco provenientes de tecidos, como, por exemplo, o periósteo, estudar o comportamento delas nesse ambiente, até para a gente saber como lidar em situações de microgravidade prolongada. A gente sabe da tendência, né, dos próximos anos, a busca pelas viagens espaciais mais longas, né, a meta de se chegar a Marte. Então, a gente conhecer um pouco mais o comportamento, as alterações celulares, moleculares nesse ambiente é de extrema valia e também traçar estratégias para se abordar eventuais complicações, como, por exemplo, uma fratura óssea. Engana-se quem pensa que investir em pesquisas desse tipo é coisa de quem vive com a cabeça na Lua. Muitas das descobertas feitas em estudos como esse, que miram o espaço, servem como base para novos tratamentos aqui na Terra. E essa pesquisa, liderada pelos brasileiros, não deve fugir à regra. Uma implicação direta que eu posso citar para vocês são as situações dos pacientes acamados, né? O paciente que fica muito tempo, meses, às vezes anos, né? Acamado, esses pacientes sofrem diminuição da densidade óssea de uma maneira muito parecida com astronautas, né, e expostos aí a longo tempo em ausência de gravidade. Então, como é que a gente dribla isso? Como é que a gente trata uma lesão, uma eventual fratura nesses pacientes? Isso é um grande desafio para a medicina, né, na atualidade. Então, com certeza tem desdobramento sim para cá. Com reconhecimento e financiamento nacional e internacional, os professores brasileiros chegam à Flórida, nos Estados Unidos, munidos de sonhos e expectativas e esperam que, com ou sem gravidade, tudo isso seja contagiante. Tem muita coisa boa que a gente pode conseguir estudando, nos desenvolvendo, né? Essa parte científica, quem gostar de pesquisa. Então, incentivo aí para quem gosta de estudar, para quem gosta de empreender também, a gente pode voar longe, né? Literalmente, eu acho que a gente está mostrando isso aqui com esse projeto. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da violência armada na Califórnia. O estado registrou o 2º tiroteio em massa em 3 dias.
Ao todo, os 2 atentados deixaram até agora 18 mortos e dezenas de feridos. Segundo o Gun Violence Archive, mesmo estando ainda em janeiro, os Estados Unidos já registraram 39 tiroteios em massa neste ano de 2023. Neste caso mais recente na Califórnia, o atirador foi preso. Chun-Li Zhao, de 67 anos, foi detido pela polícia de Half Moon Bay cerca de 2 horas após cometer o crime. Ele foi encontrado dentro de um carro em um estacionamento e levado sob custódia. Ele portava uma pistola semiautomática. Chun-Li é acusado de abrir fogo contra pessoas em 2 lugares diferentes, na região próxima de São Francisco. Segundo as investigações, o primeiro alvo do atirador foi uma fazenda de cogumelos. Lá, ele matou 4 pessoas e uma ficou ferida gravemente. Em seguida, a poucos quilômetros de distância, perto de uma instalação de caminhões, mais 3 vítimas foram encontradas mortas. A polícia ainda investiga o caso e diz acreditar que Chun-Li agiu sozinho. Há indicações de que o suspeito era trabalhador da fazenda onde aconteceu o ataque. Os motivos para o crime ainda são desconhecidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que a violência por armas de fogo nos Estados Unidos atingiu níveis inaceitáveis. It's a disgrace. It's a disgrace. What they say, what these people say every single night. Ele disse que essas tragédias, uma atrás da outra, têm que parar e chamou o Congresso para pedir uma revisão nas leis do país. Na internet, Newsom contou ainda que estava no hospital visitando uma vítima de outro ataque quando soube da nova ocorrência. Enquanto o Estado ainda tenta entender a nova tragédia, moradores lidam com o luto e prestam homenagens às vítimas do atentado a uma celebração do Ano Novo Lunar no último final de semana, quando 11 pessoas foram mortas. Hoje, a Polícia do Estado divulgou as imagens do momento em que o atirador foi desarmado por um homem que acabou salvando muitas vidas com essa atitude corajosa. Bom, agora a gente fala de ovos. A falta desses produtos aí nas prateleiras e os altos preços nos mercados provocaram algo que surpreendeu os agentes de fronteira. É o contrabando de ovos. Houve um aumento de 108% desse tipo de produto confiscado pelos funcionários da alfândega. O motivo é simples. Os ovos vendidos do outro lado da fronteira, no México, custam menos de $3 a dúzia, enquanto aqui nos Estados Unidos o valor médio é de $5 ou $6. Há cidades americanas que já cobram até $8 a dúzia. Os agentes americanos informaram que, por causa da inflação e da escassez de galinhas provocada pela gripe aviária, o número de pessoas cruzando a fronteira sul com ovos aumentou 108%. Esse alimento básico é um item proibido de ser trazido na mala por pessoas comuns por risco de contaminação e de doenças. Quem é pego fazendo esse contrabando na fronteira para dentro do território americano tem o produto apreendido e paga a multa de $300. Essa penalidade pode chegar a $10 mil para reincidentes. Já quem declara que está trazendo caixa de ovos não paga a multa, mas tem o alimento apreendido e incinerado. No próximo bloco tem os detalhes de um levantamento que revela que mais de 1 milhão de pessoas conseguiram entrar no país sem serem pegas desde que Joe Biden assumiu a presidência. E tem reportagem especial sobre a força de trabalho imigrante no setor rural aqui nos Estados Unidos, que enfrenta um impasse na emissão de vistos e nas condições de trabalho aqui no país. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um levantamento do Departamento de Fronteiras dos Estados Unidos estima que 1.200.000 imigrantes conseguiram escapar com sucesso das autoridades e entrar no país desde que Joe Biden assumiu a presidência. Ou seja, desde janeiro de 2021. Os números assustadores fazem aumentar a pressão sobre as políticas de imigração da atual gestão, que não consegue lidar com a crise nem cumprir promessas de campanha. Os agentes de imigração são categóricos ao afirmar que, desde que Biden tomou posse, aumentou e muito o fluxo nas fronteiras. Só na primeira metade do mandato do atual presidente, as apreensões de imigrantes saltaram de 101 mil em fevereiro de 2021 para 251 mil em dezembro de 2022.
Além disso, segundo o Departamento de Fronteiras, mais de 1 milhão de pessoas indocumentadas escaparam das autoridades e conseguiram entrar no território sem serem detectadas. Joe Biden tem sido duramente criticado pelo caos na imigração e, diante disso, a maioria republicana na Câmara dos Estados Unidos já começa a demonstrar sua influência e pressiona para a remoção do secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, que dizem não cumprir com seus deveres de proteger o país. A Constituição dá ao Congresso poder para remover funcionários por causa de traição, corrupção ou crimes considerados graves. Alguns especialistas argumentam que, neste caso, os motivos podem ser políticos, o que pode dificultar a possibilidade de um impeachment. Mayorkas diz que não tem planos de deixar o cargo. Grande parte da força de trabalho rural aqui nos Estados Unidos é composta de imigrantes, mas a contratação desses trabalhadores virou uma verdadeira maratona pelas fazendas americanas. O visto para esses imigrantes, que saía em 60 dias, agora está demorando entre 6 meses e 1 ano. E para piorar, quando esses imigrantes chegam aqui, ainda se deparam com péssimas condições de trabalho, como nos mostra a Carla Marinho. Os estados da Califórnia e da Flórida são os que mais oferecem vagas para atividades agrícolas e os imigrantes são a principal mão de obra desse setor. Mas o atual momento de pós-pandemia, a guerra no leste europeu e a crise de imigração acabam levantando mais obstáculos para esses trabalhadores entrarem nos Estados Unidos e conseguirem um visto rural, conhecido como H-2A, que tem duração de 10 meses. Quando os imigrantes conseguem o documento, muitos se deparam com outra realidade em algumas fazendas americanas: abusos e maus tratos. Foi o caso de Lilia, que veio do México para trabalhar coletando tomates. Quase desistiu do sonho americano por causa da falta de condições. Eles gritavam muito com a gente, faziam muita pressão, tinham muita pressa, nos tratavam como se fôssemos um escravo. Tenían que uno que apurarse mucho, lo trataban como si fuera un esclavo. A rotina dos imigrantes rurais era de força física, altas temperaturas, muitas horas de trabalho, abusos e dificuldades com o idioma. Não havia fiscalização. Mas, cansados dessa situação, os imigrantes se reuniram e criaram uma coalizão na comunidade de Immokalee, na Flórida, que se tornou a principal apoio aos trabalhadores rurais daqui e de estados vizinhos. Queremos que o trabalhador entenda que, se cair nas mãos de empregadores que abusam, não pagam salário, retêm passaportes e fazem ameaças, isso é crime e deve ser denunciado, explica Nelly. Que todo esto junto, verdad, pues es un crimen y deben denunciarlo a las autoridades. Hoje, a coalizão trabalha com 14 empresas comprometidas com as condições de trabalho e saúde desses imigrantes, incluindo algumas gigantes, como Walmart, McDonald's e Taco Bell. Todos nós sentimos muito orgulho de ser agentes de mudança, de trazer melhorias para um lugar onde esses trabalhadores são extremamente necessários. De ser agentes de cambio, de traer cambio a lugar donde tenía mucha necesidad. Os bancos de sangue dos Estados Unidos estão pedindo ajuda e doações em todo o país. É que o frio fez reduzir o número de voluntários que procuram os hemocentros. Os bancos querem evitar escassez e, por isso, estão intensificando as campanhas de doação. Mesmo com o inverno, 1 em cada 7 pacientes continua dependendo das doações de sangue. A Cruz Vermelha disse, inclusive, que por causa das baixas temperaturas, deixou de recolher mais de 10 mil unidades de sangue. Por isso, os hemocentros estão pedindo urgente para as pessoas que são elegíveis para arregaçarem as mangas. Eles precisam principalmente do sangue tipo O negativo e O positivo. Então, gente, tá na hora de ir lá e fazer a nossa parte. Bom, no próximo bloco tem os detalhes sobre o polêmico uso dos robôs nos hospitais do país para tentar aliviar a escassez de enfermeiros no mercado. E tem todas as informações sobre o impasse judicial que está na Suprema Corte para decidir a legalidade das redes sociais em censurar conteúdos dos usuários.
Estamos de volta e com um alerta sobre a importância dos exames preventivos, o pré-natal, para a saúde da gestante e do bebê. Uma pesquisa apontou que 1 em cada 33 nascimentos, um bebê vem ao mundo com problemas congênitos. E isso poderia ser evitado. O CDC, Centro de Controle de Doenças, informou que muitas mães não fazem os exames de pré-natal do início ao fim da gestação. E em muitos casos, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte de um bebê. Um estudo apontou que de cada 33 nascimentos, uma criança vem ao mundo com problemas congênitos que poderiam ser tratados ou até evitados se fossem descobertos com antecedência. Segundo os especialistas, deficiências de nascimento são a principal causa de morte infantil aqui no país. A ONG de saúde infantil March of Dimes informou que a maioria das deficiências ou más formações aparecem no primeiro trimestre de gestação e o restante no final da gravidez. A médica Elizabeth Sherrill conta que as mulheres desconhecem a realidade dos problemas congênitos e não entendem os riscos. Ela cita que tomar ácido fólico, por exemplo, durante a gestação, reduz o risco de má formação do feto, além das orientações necessárias que as grávidas precisam sobre evitar fumo e álcool que podem afetar o desenvolvimento do bebê. A causa número 1 de deficiências congênitas evitáveis é o álcool. Um estudo mostrou que quase 1 em cada 7 grávidas está bebendo álcool hoje, conta a médica. Os especialistas destacam que é preciso ter um acompanhamento médico desde o início da gravidez para ver o desenvolvimento e o nascimento saudável do bebê. E já que o assunto é saúde, olha só essa notícia. Os hospitais norte-americanos estão investindo em robôs para aliviar a pressão no trabalho e suprir a falta de enfermeiros aqui no país. Pois é, olha, essa notícia foi recebida com ânimo e preocupação. Será que esses enfermeiros eletrônicos vão substituir a mão de obra humana? Bom, a Giovanna Locatelli foi atrás dessa resposta. Enfermeiros se aposentando, o estresse diário que leva os profissionais a deixarem a atividade e até mesmo o envelhecimento da população que precisa de mais cuidado. São alguns dos motivos que estão provocando uma crise de falta de enfermeiros em todos os Estados Unidos. Para ajudar os enfermeiros em tarefas simples de rotina e otimizar o tempo deste profissional junto aos pacientes, pesquisadores encontraram uma solução: a utilização de robôs. Um exemplo é o Maxi, um robô que pode executar pequenas tarefas como a entrega de medicamentos e levar equipamentos para os enfermeiros, por exemplo. Estudos recentes mostram que os enfermeiros gastam pelo menos 1 hora por turno rastreando equipamentos. O assistente eletrônico está abrindo caminho para os robôs na área da saúde. Ele usa a inteligência artificial e aprendizado para percorrer os corredores e navegar entre as pessoas. Atualmente, o Mox está em 100 hospitais em todo o país. Segundo os especialistas, os robôs não irão substituir os enfermeiros, mas poderão ajudá-los em tarefas simples que tiram seu tempo junto aos pacientes. A Justiça americana bloqueou temporariamente leis da Flórida e do Texas que proíbem as mídias sociais de removerem conteúdos políticos gerados por usuários. Os estados republicanos alegam que as pessoas têm o direito de expor seus pontos de vista baseado na primeira emenda da Constituição de liberdade de expressão sem censura. O caso foi parar na Suprema Corte Federal, que adiou a decisão para esperar a posição do governo Biden sobre esse assunto aí considerado muito polêmico. Os governos do Texas e da Flórida chamaram de retrocesso. Eles dizem que as mídias sociais censuram apenas as visões políticas de direita e que as leis estaduais protegem os cidadãos de se expressarem. Enquanto não há uma decisão definitiva judicial, as mídias sociais mantêm o direito de tirar do ar aquilo que julgarem necessário ou que violarem as regras das empresas. Bom, e no próximo bloco tem os detalhes da história impressionante de uma mulher de 39 anos que estava grávida e foi salva por causa da tecnologia dos relógios inteligentes. E a gente te mostra também como a polícia de Rhode Island se envolveu em uma investigação inusitada aberta por uma menina de 10 anos de idade. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e com uma curiosidade. Você é adepto a novas tecnologias? Olha, por incrível que pareça, novos aparelhos como os relógios inteligentes já estão salvando vidas. Olha, foi exatamente isso que aconteceu na Califórnia. Uma mulher grávida foi avisada pelo relógio inteligente dela que tinha algo errado com a saúde. A Cone Rocha conferiu essa história pra gente. Eu literalmente pensei que ia morrer. Essa foi a sensação dessa moradora de Costa Mesa, uma cidade na Califórnia que estava grávida do segundo filho e há poucas semanas do parto. Jessie Kelly estava em casa quando de repente recebeu um alerta enviado pelo seu relógio smartphone, informando que sua frequência cardíaca estava muito alta. Ele disparou na primeira vez e achei estranho. Então, na segunda vez, talvez uns 10 minutos depois, e a terceira vez, um tempinho depois, foi aí que pensei que algo de errado estava acontecendo. A gestante não ignorou o comunicado e foi direto para o hospital. Ela já estava em trabalho de parto, sua pressão sanguínea estava caindo e ela estava perdendo muito sangue. Segundo o cardiologista que a atendeu, o alerta e a rápida ação de Jess foi crucial para salvar a vida dela e a do bebê. O alerta foi preciso porque um dos primeiros sinais de pressão arterial baixa ou sangramentos é a frequência cardíaca elevada. Graças ao sinal do smartphone, mãe e filha passam bem. No Maine, uma mulher de 67 anos descobriu um tumor depois que o relógio smartphone dela indicou irregularidades na batida do coração. A tecnologia dos novos aparelhos digitais é uma grande aliada na segurança e saúde de idosos e pessoas que sofrem com alguma doença crônica, por exemplo. Assim como os relógios smartphones, existem diversos outros dispositivos, como detectores de quedas e aparelhos que emitem alertas sobre consultas, remédios, pressão sanguínea, nível de açúcar no sangue e monitoramento de peso. E até chamam o 911, o serviço de emergência nos Estados Unidos. São os vários casos de pessoas que foram salvas graças a essa tecnologia que pede socorro. Agora, um dado preocupante. Um estudo indicou que peixes de água doce estão tão contaminados com substâncias químicas quanto os de água salgada. Só para se ter uma ideia, os cientistas dizem que comer apenas um peixe de rio ou lago é o mesmo que tomar água contaminada por um mês inteiro. Foram analisadas 500 amostras de peixes de rios e lagos dos Estados Unidos. Os cientistas descobriram que praticamente todos os animais continham níveis de contaminação química que poderiam fazer mal à saúde e provocar diversas doenças, como câncer, por exemplo. Os peixes apresentaram contaminação por PFOS e PFAS, que são substâncias sintéticas usadas em revestimentos antiaderentes, têxteis e embalagens de produtos. Eles são facilmente encontrados, por exemplo, em panelas de teflon. Essas substâncias resistem à degradação e ficam no meio ambiente por muito tempo, contaminando tudo ao seu redor, incluindo os peixes. Os cientistas informaram que a taxa média de contaminação foi de 9,5 microgramas por quilo, o equivalente a tomar um copo de água contaminado por um mês seguido. Esse estudo foi publicado na revista Environment Research. Os especialistas disseram que essa provavelmente é a maior ameaça química à espécie humana do século XXI. Dada essa taxa alarmante de contaminação química, a gente orienta para que pacientes que já possuem alguma alteração dos parâmetros de saúde, principalmente relacionada a alterações no fígado, alterações no colesterol, doenças autoimunes, doenças imunossupressoras como câncer, alergias crônicas, então que essas pessoas evitem o consumo frequente do peixe. E que pessoas saudáveis consumam com certa moderação, tentando variar a fonte de proteína, tentando aí variar com carne, frango, ovos, laticínios. Também existem as proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, né? Então feijões, lentilha, grão de bico.
E para o consumo do ômega 3, já que não tem esse consumo frequente do peixe, acaba sendo a suplementação e sempre com uma orientação de nutricionista ou médico. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos lá dar uma olhada como é que vai estar o clima? Olha, Boston, neve, mínima de 35, máxima de 38. Chuva em Nova York, chuva também em Washington, mínima de 40 nessa região. Orlando e Miami, sol entre nuvens, mínima de 57, máxima de 84 em Orlando. Dallas, tempo encoberto, mínima de 31. Houston, sol entre nuvens, mínima de 40, Evelyn. Em Seattle, em Washington, amanhã a previsão nessa região é de tempo encoberto. A máxima não passa dos 46. Já na Califórnia, sol forte em São Francisco e em Los Angeles também, de norte a sul do estado. E Las Vegas, também o sol brilhando bastante, máxima de 56 graus. Bom, nós já estamos agora no final de janeiro, né, gente? Mas nessa semana, o Natal voltou aos noticiários do país por causa de uma história curiosa. Pois é, olha, uma menina de Rhode Island entrou em contato com a polícia local e enviou um cookie que teria sido mordido pelo Papai Noel, pedindo aí a abertura de uma investigação. Ela quer saber se o biscoito foi mesmo mordido pelo Santa. Por isso, ela quer uma comprovação de DNA. Tudo isso para descobrir, gente, se é mesmo verdade que o bom velhinho existe. O chefe de polícia de Cumberland, em Rhode Island, Matt Benson, ficou surpreso quando um pacote chegou à sua mesa. Dentro dele havia uma carta de uma menina de 10 anos dizendo que pegou uma amostra de biscoito e cenoura que deixou para o Papai Noel e suas renas na noite de Natal e que gostaria que a polícia local realizasse um exame de DNA a fim de se certificar da real identidade de quem mordeu o cookie e o vegetal. É o nosso primeiro caso do tipo e estamos entusiasmados. Já reunimos um pacote de evidências e estamos enviando a nossa unidade forense do estado. Queremos estimular a curiosidade e as habilidades investigativas dessa garotinha, diz o chefe de polícia. We want to foster her curiosity and her investigative skills. A mãe da menina adorou a atitude dos policiais em aceitar o caso e conta que a filha é sempre um pouco cética e que está sempre procurando por provas e fatos de tudo. She's always a little bit skeptical and... A detetive mirim é essa figurinha, a Scarlett D'Amato, que apesar de tão nova, já tem seu próprio laboratório em casa. Eu sempre assisto a programas policiais e achei legal ser detetive, diz a menina. I thought it was cool to be a detective. Bom, que a Scarlett já mostra que tem habilidades para o trabalho investigativo, a gente já sabe. Mas e como esse caso vai ficar, hein? Para não desestimular a garota, o policial Matt diz que as investigações vão seguir em andamento e ele promete ir a fundo no mistério e finalmente descobrir se o Papai Noel existe e se foi ele ou não quem mordeu o cookie na noite de Natal. Maybe there was a debate that needs to be settled, but and we'll do our part to believe and keep that dream alive. Evelyn, tô curiosa para saber o final dessa investigação aí, viu? Eu também, mas com certeza a menininha de 10 anos está muito mais curiosa. Ai, não tenho a menor dúvida. Não tenho também a menor dúvida. Vai ser interessante acompanhar essa história, desenrolar, como a polícia vai lidar com isso, mas né? Muito interessante ver como a polícia sempre recebe esse tipo de pedido das crianças e atendem. A gente já noticiou aqui aquele pedido para um unicórnio, lembra? Na Califórnia. E a polícia foi lá, né? A polícia local deu uma autorização, né? O governo. Agora a polícia está investigando se o Papai Noel existe ou não, se foi ele que mordeu o cookie. Eu adoro que eles incentivam a criatividade e o instigar da curiosidade das crianças. Eles entram, né? Eles entram e mergulham na história junto com as crianças e incentivam. Concordo com você, plenamente. É muito sensacional. Muito. Bom, gente, então é com essa história maravilhosa que a gente encerra o jornal. Hoje a gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta, como sempre. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Até amanhã, pessoal. Boa noite.